Na década de 2050, uma calamidade assolou a humanidade. Calamidade essa que vem em forma de criaturas violentas e vorazes, seres que quase levaram nossa espécie à beira de uma extinção. Devido à sua natureza, esses monstros foram batizados de Aragamis, deuses violentos, criaturas, animais, seres vorazes que simplesmente buscam consumir tudo e qualquer coisa que esteja em seu caminho, inclusive uns aos outros. Isso, meus queridos, é God Eater, e eu sou o Miranda. E aí, vocês curtiram essa introduçãozinha? Eu tentei fazer uma paradinha diferente, já que esse vídeo é um vídeo que eu queria muito fazer e finalmente estou podendo trabalhar nele. Eu vou tentar ser sucinto, isso aqui é mais uma introzinha antes de ir para os finalmente. Eu precisei enxugar muita coisa do material original. Algumas coisas que eu queria falar eu simplesmente não consegui porque o vídeo ia ficar imenso. O material original tinha mais ou menos 1 hora. E eu simplesmente descartei ele para fazer esse segundo material, que é o resultado final para vocês. E dito isso, não vou me prolongar mais, vamos direto pro vídeo. Lançado em outubro de 2010 no Japão e em março de 2011 para o mundo, God Eater Burst foi um relançamento de God Eater, um RPG de ação com uma proposta muito semelhante à franquia Monster Hunter, tanto que no seu lançamento ele foi comparado como o irmão mais novo e, entre aspas, anime do Monster Hunter. Mas no decorrer do vídeo vocês vão ver que ele tem uma personalidade própria, né? No jogo em si, ele funciona realmente como um Monster Hunter, no sentido que você, ao caçar Aragamis, que são os antagonistas do jogo, você consegue coletar recursos, e esses recursos você usa para se fortalecer, criar equipamentos, armas e afins. Esse relançamento, ele trouxe muita coisa nova, muitas mudanças, por assim dizer, e eu vou abordar elas no decorrer do vídeo, já que se eu fosse condensar toda essa informação num único ponto, eu acho que não ia ficar tão interessante e ia ficar até que maçante, né? Enfim, sobre o jogo em si, a premissa dele é a seguinte: nós, como jogadores, assumimos o papel de um God Eater New Type, que acaba de ingressar na filial do extremo leste da Fenrir e começa a atuar dentro da primeira unidade, conhecida como a Equipe de Retaliação. Ela é composta por Rindle Amamiya, sendo o líder da equipe. A gente tem a vice-líder, ou sub-líder, a Sakuya Tachibana, que além dessa função ela também é uma médica. Temos o Soma Shikisao, que é um veterano combatente. Além disso, no mesmo dia que você ingressa, tem um outro personagem que também está ingressando na mesma equipe, que é o Kota Fujiki. Desses personagens, ainda falta mais um para completar o time, porém ela só aparece no decorrer da trama, mas ela é a Alissa Amiela, né? É um outro membro importante do grupo. Dito isso, sobre o jogo, ele consegue ser muito competente, tá? Do começo ao fim, ele te dá uma proposta, ele trabalha nela e ele é conciso e firme no que ele quer te passar. Fora que, pra mim, o universo dele é extremamente rico. Às vezes até mais que o próprio universo de Monster Hunter, porque eu fui conhecer God Eater depois de jogar, sei lá, 2 ou 3 jogos de Monster Hunter, e aí eu acabei esbarrando com esse jogo, e eu falei, pô, vou dar uma oportunidade. E eu fiquei simplesmente imerso nesse jogo. Ele consegue ser realmente muito cativante. E isso se dá, como eu falei, pelo universo rico, quanto pelos seus protagonistas, que são os God Eaters e os seus antagonistas, como eu mencionei, os Aragamis. God Eater não só se propõe a ser um jogo de matar monstro gigante, mas sim te entregar uma trama ambientada nesse mundo caótico e pós-apocalíptico. E, assim, como eu mencionei, pra mim esse universo é muito rico, muito vasto. Então, deixa eu apresentar pra vocês um pouquinho dele, né? Começando pelo motor que move e sustenta toda essa trama, que são os Aragamis. Eles surgem de forma repentina na década de 2050. A gente não tem uma data específica, mas como eles mencionam, né, na década de 2050, pode ser tanto para metade quanto para o final. E eu digo isso porque no começo da década de 2050,
o que marcou essa década foi a descoberta das células oráculo, que é o que a gente precisa primeiro entender para a gente depois começar a falar sobre os aragamis. Pois é, para você falar sobre aragami, você precisa falar sobre a célula oráculo. Como eu mencionei, foram descobertas no início da década de 2050, e essas células, elas são organismos unicelulares semissencientes. O que eu quero dizer com isso? Um organismo unicelular, talvez você até saiba o que é, não é um segredo, é um organismo com uma única célula, por assim dizer. Eu vou resumir bastante porque, apesar de eu gostar de biologia, eu não tenho gabarito para falar sobre esse assunto. Agora, a parte do semissenciente é algo interessante de se abordar. Por quê? Senciência é o que nós temos, é o que o ser humano tem. E é algo que nos divide, de certa forma, dos outros animais que estão aqui no nosso planeta. A senciência é a capacidade de você formular pensamentos complexos e de coisas abstratas, como sentimentos, sensações, coisas que não são necessariamente palpáveis de forma clara, mas que você consegue formular. Além, é claro, de você ter uma melhor percepção do sentimento do próximo, das coisas que te cercam, do ambiente, de uma forma mais complexa. Dizer que uma célula oráculo é um organismo unicelular semissenciente quer dizer que você está indicando que ela tem uma certa capacidade cognitiva para processar informações até um certo grau. Porém, existe uma coisa, algo que ainda não foi desenvolvido nela, que impossibilita que ela consiga processar plenamente essas informações e fazer elas úteis para ele, né? E um aragami, ele nada mais é do que uma colônia, né? É uma colônia de centenas de milhares de células oráculo. Pois é, um aragami nada mais é do que um amontoado de células. E assim, não que a gente não seja, mas no caso dele é bem diferente. Eu digo isso porque as células, quando elas começam a se agrupar, elas se organizam em dois grupos. Um grupo vai compor o núcleo aragami, que também é conhecido como SNC oráculo, que vai atuar como sistema nervoso, é foda, mas é o que atua como sistema nervoso central do aragami. E o outro grupo, ele vai constituir o corpo e as demais estruturas. O motivo deles consumirem tudo que tem pela frente tem a ver com o bias factor, ou o fator de tendência. E esse é uma parada muito determinante dentro do universo da obra, tá? Já que, sobre algumas circunstâncias, ele pode mudar, pode ser alterado, ou até mesmo ser criado de uma maneira artificial, que é o que acontece com as God Arcs, que são as armas que os God Eaters usam. Mais pra frente eu vou voltar nesse tópico, então não precisa se preocupar em entender tudo agora. Enfim, basicamente eles são super-organismos com uma natureza de enxame, e eles podem assumir diversas formas, sejam elas orgânicas, artificiais, mas, né, eles podem atingir diversas formas, sejam elas orgânicas, artificiais e até mitológicas. Devido ao fato de serem uma colônia de células, qualquer mudança externa que impacte diretamente na sua estrutura ou no seu núcleo vai acabar gerando uma mutação ou variação. Ou seja, além deles serem populosos e poderem surgir de qualquer lugar, simplesmente do nada, eles ainda são extremamente adaptáveis e podem evoluir. Pois é. As células oráculo, teoricamente, seguindo a dinâmica do jogo, elas estão presentes em todo lugar. As células oráculo, elas estão espalhadas por aí, pela atmosfera, pelo ambiente. E quando alguma delas se agrupam e formam um núcleo, elas emitem um sinal, o que desperta as células oráculo que estão em volta delas adormecidas e vai fazer com que elas se reagrupem para poder formar um aragami. Por isso que eles são tão populosos e tão perigosos. Eles não têm uma maneira exata de se reproduzir e se espalhar. Eles já estão por aí. Eles só não estão totalmente ativos o tempo inteiro. Inclusive, sobre a questão que eu falei deles evoluírem, é algo que é discutido na trama do jogo. Tanto que eu não vou nem me aprofundar muito nisso pra não correr o risco de dar algum spoiler. Enfim, essa pseudociência misturada com ficção científica, pra mim é o exemplo do quão rico é esse universo. Como ele se empenha tanto pra te entregar uma narrativa crível
mesmo que ele faça uso de pseudociência e termos científicos que no final não vão significar nada, né? E assim, pra mim ainda, além de tudo isso que eu falei, o que pra mim é mais interessante é o fato de que tudo isso que eu falei pra vocês, apesar de ser falado no jogo de alguma maneira, não é completamente explicado. Pois é. Se você quer realmente saber sobre o universo do jogo, como os humanos sobreviveram, qual que é a tecnologia, e pipipi, popopó, historinha e tralalá, você vai ter que ler, mano. No jogo, assim que você inicia, você tem acesso ao terminal, que é uma ferramenta muito importante que você vai fazer acesso, vai acessar ela diversas vezes para poder melhorar ou trocar de equipamento, criar equipamento novo, checar informação, receber e-mail, salvar o jogo, criar ou pegar item, guardar item, uma porrada de coisa você vai usar o terminal. E uma das funções do terminal é ter a base de dados, onde você consegue extrair informação de muita coisa. Desde Aragami, e quando eu digo Aragami, eu quero dizer uma enciclopédia com algumas informações além das suas fraquezas, como também informação sobre lugares, o que você vai lotear, onde vai lotear, pessoas, qual da patente de cada boneco, o que cada NPC pensa ou como cada NPC age. Você tem ali informação, nossa, uma mina de informação. Além de você ainda tem um tópico dedicado a explicar as terminologias, as expressões que são usadas no jogo somente pro universo do jogo. Tipo assim, eles fizeram um campo lá da base de dados onde você consegue pegar informação sobre as palavras que eles inventaram para usar no jogo. É nesse nível que você tem de detalhamento. E isso que eu gosto. Eu tenho a impressão, quando eu vejo jogo assim, que os criadores do jogo, os roteiristas, os escritores, a galera que trabalhou na produção do jogo, ela se divertiu muito fazendo ele. Pelo fato de que ela se empenhou a ponto de se preocupar com detalhes mínimos que eles nem tinham certeza que o jogador ia querer ou não ler. Mas como eles fazem a narrativa do jogo e a campanha ser tão divertida, você se sente instigado e acaba por conta própria buscando mais informação. E assim, eu tô há um bom tempo falando sobre historinha, falando sobre lore e tudo mais, mas para algumas pessoas o que realmente importa é a gameplay, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a gameplay. Como é que eu posso descrever a gameplay desse jogo? Poxa. Eu acho que em 3 palavras, que é até que muito genérico. Mas assim, porrada, tiro e bomba. Ao som de uma trilha sonora digna de um encerramento de arco shounen. Meus amigos, papo, isso aqui não tá nem no roteiro. O japonês, ou os japoneses, ou seja lá quem que foi o maluco, a etnia do maluco que fez essa porra de trilha sonora. Esse bagulho é insano, meu irmão. Mano, os caras tava cozinhando num nível que puta vida. Eu queria poder colocar toda a trilha sonora desse jogo passando no fundo do vídeo, mas eu sei que eu vou tomar um copyright, nossa, tenebroso. Então eu não vou nem arriscar. Mas, ô, nossa senhora. Procurem no Spotify, tem no Spotify, teve a trilha sonora dos 3 jogos. E assim, falando como alguém que jogou o primeiro e o segundo jogo, que tá jogando o segundo jogo no caso, cara, nenhuma trilha sonora fica pra trás. Tem algumas sim que vão ser um pouquinho mais xoxa, mas ainda, mesmo essas trilhas sonoras mais fraquinhas, conseguem ser extremamente impactantes. Esse jogo não tem música ruim. Puta vida, esse jogo não tem música ruim. Nossa senhora. Enfim, vamos lá. O jogo ele é dividido por rankings, tá? Você tem lá o modo história, as missõezinhas. É dividido em 10 rankings. Missões principais são as missões que vão contar pra você sobre o modo história do jogo. No total a gente tem cerca de 75 missões, além de 25 desafios. E isso é uma das diferenças entre o God Eater Burst e o God Eater. No God Eater, na versão original, a primeira versão, você tinha 6 rankings de dificuldade, sendo que no God Eater Burst são 10. E as missões eram apenas 45. Eu não sei se esse número, eu não vou saber dizer agora com precisão se esse número inclui os desafios ou não. Mas só pelo fato de você só ter 45 missões no modo história, no modo da campanha, já é bem caído em comparação ao que a gente tem aqui, né? Além disso, essas horas de gameplay
elas agregam muito. Não só pra você ter mais tempo de jogo, porque o jogo é divertido, então quanto mais tempo jogando, melhor, teoricamente, né? Mas pelo fato de que mais pra frente eu vou entrar nessa seara, nesse tópico, mas por ter mais missões, o jogo vai te oferecer algumas coisas além do que você convencionalmente teria, tá? Quando você terminar uma missão, você vai voltar para sua base, onde você pode acessar o terminal, interagir com NPCs e aquele básico, sabe, de jogos desse gênero. Sempre que você caçar alguma coisa nova ou avançar até um certo ponto da história, você vai desbloquear um grupo de itens, equipamentos e armas que você vai poder, a partir daquele momento, adquirir, seja por compra ou por crafting, né? Sobre os NPCs, tem uma variedade muito grande à sua disposição. Isso, inclusive, pra mim é algo que ele fica na frente de Monster Hunter. Eu gosto muito, muito, muito de Monster Hunter. Mas pra mim o fato de que, quando eu tô jogando offline, eu sou obrigado a jogar sozinho, me incomoda um pouco. Não que, eu quero ter os NPCs, porque você precisa de um certo grau de storytelling pra poder encaixar esses NPCs. Mesmo que de forma narrativa eles sejam rasos, eles ainda assim têm que ser interessantes o suficiente para despertar a comunidade. E God Eater faz isso. Os NPCs até um certo ponto são bem rasos, tanto que, se eu não me engano, no God Eater Resurrection, que eu não sei agora a cronologia dele, mas eu acho que ele se passa depois do God Eater Burst, ou durante, enfim, você tem um certo aprofundamento a mais com os personagens, né, com os NPCs. Inclusive no God Eater 2 você tem algo assim também. Você tem missões específicas de cada NPC para você meio que aumentar o seu level de amizade, o que vai te fazer desbloquear certos recursos com aquele NPC específico. Assim, quando você leva ele em missão, quanto maior o grau da sua amizade, mais útil ele vai ser para você em missão. Isso é algo que o God Eater Burst não tem. Mas claro, né, ele é o primeiro jogo da franquia, por assim dizer, então ele teria que se aprimorar eventualmente, e é o que ele faz, né? E o fato do primeiro jogo não ter isso não torna ele pior do que os outros. Ele só realmente não tinha esse recurso na época. E, enfim, você tem muitos NPCs à sua disposição, e eu vou te dizer que eles são realmente muito úteis, tá? No que diz respeito a IA, você vai sim passar raiva, não vou mentir pra você. Tem momentos que você vai ficar muito puto com os NPCs, mas no geral eles são bem úteis. Eles vão sempre priorizar fazer Link Burst, que é uma mecânica do multiplayer. Eles vão sempre priorizar te curar, te passar munição e afins. E sempre que você cair, ele vai vir te resgatar. E assim, como cada um deles tem uma build diferente, durante a missão é interessante que você explore várias combinações. Levar NPCs diferentes em missões iguais para tentar ter resultados diferentes, né? Por exemplo, tem NPC que vai se sair melhor contra certos tipos de monstro, porque ele vai causar um tipo de dano específico, que é mais efetivo com esse monstro. Enquanto outros NPCs, em algumas missões, vão ser muito mais úteis, porque eles atacam a distância e o Aragami que você vai caçar voa. Então ter alguém que bate de longe com um dano alto é muito mais útil do que ter alguém que bate de perto e te protege, sabe? Aí, né, claro, é questão de você botar na balança o que vai ser mais benéfico naquele momento. Inclusive, uma parada é que a questão do NPC é outro aspecto que muda do God Eater pro God Eater Burst. No God Eater, tem NPCs que, no decorrer da trama, eles ficam indisponíveis por questões de narrativa. E eles nunca mais voltam, eles ficam inutilizáveis, você não pode mais usar eles, não tem mais acesso. O God Eater Burst resolve isso. Quando você tá lá para as missões de rank mais alto, e principalmente os desafios, você vai começar a fazer certos desafios e missões que vão trazer de volta os NPCs que estavam desaparecidos na sua campanha, né? Você vai poder acessar eles de volta e jogar com eles. Inclusive alguns voltam até mais forte ou com algumas variações, o que é bem interessante. E assim, os NPCs, além de tudo que eu falei, ainda tem uma última função, que são os comandos, que pra mim é onde eles mais brilham. Assim, os comandos são simples, sendo que a gente tem 4 comandos no primeiro jogo. É o Gather, né, que seria juntar. Eles vão ignorar os Anagamis e vão te seguir. Tem o Search,
eu não sei nem se pronunciei correto, mas traduzindo é procurar, onde você vai fazer com que eles se espalhem e saiam procurando aragamis. E assim que eles encontram, eles vão efetivamente entrar em combate. E aí quando eles trigam um combate com aragami, você consegue ver pelo minimapa aonde eles estão e dá pra ter uma noção ali de qual aragami ele tá enfrentando, dependendo da missão. Porque os aragamis, se eu não me engano, posso estar fazendo confusão, mas quanto maior o aragami, é diferente o ícone que vai aparecendo no minimapa. Os aragamis de pequeno porte é só uma bolinha vermelha. Os aragamis de porte grande, eles já são uma bolinha maior, ou é um triângulo vermelho, alguma coisa assim. Ou eu tô confundindo com o God Eater 2 também. Enfim, aí você tem o comando Disperse, que mesmo não traduzindo já dá pra saber que é dispersar, né? Que você vai fazer com que eles se dividam e corram cada um para um lugar. E eles vão priorizar o lugar mais distante. E por fim, o Convergir, que serve para reagrupar quando você está muito distante. E esse comando, inclusive, ele pode ser usado em combinação ou em conjunto. Tem missões que você vai começar com você em uma ponta do mapa e o NPC em outra ponta do mapa. Então, se você meter um reagrupar, um convergir, e ele estiver muito longe, ele vai ver. Porque se você falar, mandar um reagrupar, dependendo da distância, ele não vai ouvir. Quando você está muito longe do NPC, você vai reparar que o nome dele, que geralmente fica em azul, vai ficar num tom cinza meio apagado. Isso quer dizer que ele está muito longe e ele não vai conseguir ouvir nenhum comando. Mas o convergir, na animação dele, você dispara um flare. Ou seja, mesmo que ele esteja muito longe, ele vai te ver e vai vir até você. Você também pode usar o comando dispersar para, por exemplo, espalhar os aragamis e poder enfrentar um de cada vez. Já que em algumas missões você vai ter que enfrentar 2, 3 ou até 4 numa única missão e eles vão estar todos juntos no mesmo mapa. O que pode ser um pouco difícil no começo do jogo. Então você saber se aproveitar bem da combinação de NPCs, além da combinação de comandos, vai ser um fator determinante para saber se você vai ter ou não dificuldade em algumas missões. Combate e os NPCs, vamos falar sobre as God Arcs, né? Como sempre, para a gente poder entender um assunto, a gente tem que falar sobre outro. E quando a gente está falando sobre as God Arcs, ou as Arcas, ou até Jink, como é mencionado no anime, né? A gente precisa entender melhor o bracelete e o Bias Factor. Lá atrás no vídeo, eu mencionei que é possível manipular o fator de viés, né? O Bias Factor, de uma forma artificial. As arcas fazem uso disso para funcionar. O que ocorre é que o bracelete é fundido no corpo do God Eater e serve para controlar as células oráculo presentes no seu organismo. Elas retransmitem sinais nervosos para sua arca, fazendo com que o aragami que está dentro dela se desperte. E assim, né, vai fazer a sua arca funcionar. Pois é, a sua arma e fiel companheira é o seu maior inimigo. As God Arcs nada mais são do que aragamis modificados. Isso porque caso o God Eater, né, é como eu falei, você tem lá a arca, tudo bonitinho, o bracelete vai comandar e mandar as informações para controlar o aragami. Mas, se você não estiver tomando as doses frequentes de células oráculo, ou por algum motivo sua arca tiver com algum defeito, ou o bracelete tiver com defeito, a sua arca vai se transformar no aragami e vai te consumir. Isso pode demorar tanto segundos quanto horas ou até dias, como a gente já viu isso na franquia mais de uma vez. Sobre a estrutura da arca, elas têm variações entre as gerações, porém no geral elas são equipadas com peças personalizadas. Ou seja, um God Eater ele pode pedir por mudanças e melhorias à vontade, mas claro com aquilo que ele tem à disposição dele. No geral, você tem a composição das arcas, ela pode ser uma lâmina, uma arma e um escudo. Além desses três que eu mencionei, a gente ainda tem o controle de unidade. Ele te dá uma habilidade especial. Para cada God Eater, você pode selecionar qual você quer, e cada God Eater tem uma, e quando você tá com ela, ela só se ativa se você entrar no modo Burst, que é quando você acerta um ataque específico no Aragami. Mas basicamente, isso tem a ver com a mecânica de jogo, além da lore.
Isso explica porque alguns God Eaters têm mais habilidades como atirador, como sniper, como lutador, ou como guarda, como curandeiro e afim, sabe? Como cada um ocupa um nicho de alguma classe. Isso se dá pelo seu controle de unidade. Porque é ele que vai ditar alguns aspectos das suas capacidades em combate. Outra coisa sobre as God Arcs, sobre as arcas, é que elas não são exclusivas. Pois é, a sua arca não é sua, entre aspas. Ela pode ter sido desenvolvida e você está sendo o primeiro usuário, o portador dela. Porém, ela não necessariamente é sua. Já que caso você se aposente ou morra, ela vai ser passada adiante caso alguém compatível surja. Pois é, caso não se lembrem, eu mencionei o Kota Fujiki lá no começo do vídeo. Durante o jogo é mencionado que o Kota tá usando uma God Arc do ex-líder da equipe de retaliação, que era um God Eater muito brabo. E ele foi o único God Eater em anos que teve compatibilidade com essa arca desde que esse antigo líder se aposentou, né? Então, quando um God Eater ele morre ou se aposenta, a sua arca fica inativa até que alguém compatível surja para poder pegar essa arca. Inclusive, fica aqui a curiosidade, é que a pessoa que era a proprietária dessa arca, ela se aposentou por vontade própria. Ela não veio a óbito. E essa pessoa em questão é a Tsubaki Amamiya, irmã do Lindon, ex-God Eater e a portadora da Mounce Blow, que é a arca do Kota. Ela que era a antiga líder da equipe de retaliação, e pelo que você ouve falar dela, em geral, é que ela realmente era extremamente competente, tanto que o apelido dela em batalha era a Rainha Demônio. Ela botava real medo em qualquer um, seja Aragami ou God Eater. E assim, já que eu tô falando das God Arc, vamos falar sobre os God Eaters, né? Mas primeiramente, como é que alguém se torna um? Eu vou dizer que não é uma parada totalmente voluntária. Pois é. Eu digo isso porque é o seguinte. Devido à presença dos Aragamis, viver em cidades que não sejam próximas das filiais da Fenrir é algo praticamente impossível. É uma missão realmente difícil porque você está sujeito a morrer. Um humano normal não consegue matar um Aragami porque não tem como. Os God Eaters só são capazes de matar Aragamis porque eles usam Aragamis para matar Aragamis. As células oráculo no corpo do Aragami impedem com que eles sejam afetados por ataques físicos, por assim dizer. Como assim? Basicamente, pensa o seguinte: o corpo inteiro do Aragami é composto de célula oráculo. E elas estão o tempo todo devorando tudo que elas encontram pelo caminho. Então, se você atirar no Aragami com uma arma, uma bazuca, qualquer coisa, assim que a matéria, o átomo, entrar em contato com essa célula, ela vai começar a ser consumida. Antes mesmo do impacto realmente ocorrer. Então, atirar ou atacar não é efetivo porque a própria pele dessas criaturas tá o tempo inteiro consumindo qualquer coisa que entre em contato. É até absurdo você pensar isso, mas é o jeito mais prático de você conseguir entender o porquê que os humanos são impotentes frente aos God Eaters. E porque os God Eaters são tão poderosos, porque eles são tão respeitados. Eles são realmente a última esperança da humanidade, o último bastião entre a gente e a extinção da nossa raça. Mas enfim, como eu disse, por conta de tudo que eu falei, se voluntariar para esse trabalho acaba sendo a melhor da opção, caso você queira ter uma vida minimamente confortável. Pode soar assim estranho, já que o trabalho de God Eater é caçar Aragami, e isso por si só é perigoso. Porém, com a natureza e a importância da profissão, você recebe diversos privilégios que se estendem até a sua família. Ou seja, você quer dar uma vida boa para sua mãe e para seu pai nesse mundo? Meu filho, se candidato para God Eater e torce para você passar. Porque aí você vai poder levar eles para dentro da cidade. Isso se você tiver ligação sanguínea. Porque se for adotado, infelizmente não acontece. Isso inclusive a gente vê no anime. No anime de God Eater, o protagonista, ele foi adotado por uma família e a família inteira já tinha sido testada, eles não eram compatíveis, nenhum deles, então eles ficaram fora da cidade.
Porém, o protagonista, em certo momento, volta pra lá e é testado. E quando ele é testado, a gente descobre que ele é compatível. E aí, quando ele fica todo felizinho que, eu vou levar minha família agora, a gente vai viver uma vida boa, ele descobre que ele é adotado e a gente cai por terra junto com ele. Enfim, quando você se candidata, você é submetido a um teste de compatibilidade com o Bias Factor P53. Esse Bias Factor, eles são células oráculo manipuladas para se ajustarem a corpos orgânicos. Como um aragami tem uma estrutura anatômica muito diferente da nossa, as células oráculo dentro deles atuam de uma maneira específica, o que muda pra gente, já que nós somos organismos, somos seres orgânicos, seres vivos. As nossas células de DNA trabalham de uma maneira específica. Então, para que você possa injetar a célula oráculo dentro de um ser humano e ele não morra, eles tiveram que fazer vários testes e manipular essas células oráculo até chegarem no P53, que é o que a gente tem hoje. As células oráculo, elas vão se ajustar ao seu corpo e elas protegem os God Eaters, para que eles não sejam levados pela sua God Ark. Elas também implementam as capacidades físicas de um God Eater, por conta disso que eles conseguem erguer essas armas enormes, saltar alto, entrar num modo burst e usar diversas ferramentas que um humano comum não teria capacidade de usar, além de poder suportar climas extremos, mesmo sem roupa adequada. Tipo, por exemplo, tem um mapa que é o metrô subterrâneo, que ele é repleto de lava. E o motivo dos God Eaters conseguirem explorar esse lugar é por conta que a célula oráculo faz com que o corpo deles resista ao calor extremo, se adaptando e fazendo com que eles se tornem resistentes ao calor, né? Os God Eaters, eles têm gerações diferentes. Como eu mencionei durante o vídeo, o nosso personagem é um God Eater New Type, ou seja, ele faz parte da segunda geração de God Eaters, que tem como principal característica a capacidade de utilizar as novas God Arcs, que são capazes de mudar de forma entre a Blade, que é a lâmina, e a Gun, que é a arma, além de poderem converter aragamis em munição quando eles devoram um aragami com a sua arca. A primeira geração não é necessariamente inferior à segunda, mas ela acaba sendo mais limitada nas táticas de combate, se comparada com a segunda geração, já que um God Eater da primeira geração, ele vai ou estar com uma lâmina ou com uma arma, e ele não pode optar por essa variação instantânea que os God Eaters da segunda geração podem se aproveitar para poder bolar estratégias e atacar tanto a distância quanto corpo a corpo. Eles têm que ter uma estratégia mais concisa e ter melhor visão de campo na hora do combate, né? Em alguns casos, um God Eater da primeira geração pode sim acabar mudando e se tornando compatível com uma God Eater da segunda geração. Mas isso é algo extremamente raro e geralmente os God Eaters eles vão sempre atuar com a mesma arca até o fim da carreira. Dito isso, todos os membros que eu vou citar abaixo, eles, né, que eu vou falar sobre, que agora eu vou me aprofundar um pouquinho nas equipes, tá? Eu até esqueci de falar isso. Mas eu vou falar um pouco das equipes que a gente tem no jogo, mencionar os NPCs, e todos que eu vou mencionar agora, eles são da primeira geração. Então, voltando para a equipe de retaliação, a gente, né, eu já falei um pouco deles. Eles geralmente são responsáveis pelas missões de rastrear e exterminar possíveis ameaças, antes que eles se tornem um real problema. Os membros, em geral, são extremamente carismáticos, e, assim, todos eles são interessantes. O Lindon, ou Lindon, é muito carismático, brincalhão, mas quando a coisa fica séria, ele realmente mostra por que ele é o God Eater número 1 da filial, além de ser o capitão da primeira unidade. A Sakuya Tachibana é a sublíder e médica, e ela é uma irmãzona, ela cuida muito bem de todos os membros, ela é extremamente carismática, muito boazinha, e ela atua, mano, com uma mãezona, uma irmãzona, ela tá sempre ali quando você precisa. No jogo, ela, na narrativa, você vai vendo quão preocupada ela é com os outros membros. A gente tem o Soma Shikisao, que é o clássico personagem Ed, caladão, muito sério, com um passado sombrio, mas que no decorrer da trama você vai simpatizando com ele, porque ele é muito carismático também. O Kota Fujiki, que faz o papel do personagem bobão, engraçado, falador, que se embanana com as palavras, é muito acelerado, mas ele é bonzinho. Eu não gosto muito dele, mas ele é um personagem divertido.
E de todos os que eu falei aqui, ele tem um dos melhores desenvolvimentos, tanto na primeira campanha, no primeiro jogo, quanto no segundo jogo. Ele tem um desenvolvimento muito bom. A Lisa Miela, que é a última a entrar no esquadrão, apesar de no começo ela ser bem chatinha, com o passar da campanha, ela vai se tornando mais maleável e mais sociável. E isso, assim, fecha o leque dos personagens da primeira unidade. A segunda unidade é a equipe de defesa, e ela é responsável pela proteção da filial e do gueto externo. Gueto externo é o nome que eles usam popularmente ali no jogo para se referir à cidade que circunda a base da Fenrir. A equipe é composta por Tatsumi Omori, sendo líder, o Brandon Bardell como sublíder, a Canon Daiba como médica, e no final do jogo, quando você zera, entra um quarto membro, mas esse eu não vou mencionar, assim como o outro, que também entra, eu não vou mencionar. Mas saiba que no pós-game você tem mais um personagem ainda, e só para deixar você instigado, esse personagem que entra é um God Eater New Type, assim como o seu personagem. Desses três que eu mencionei, pra mim a Canon é a que se destaca, é a personagem mais carismática, mais divertida e a mais engraçada. Como eu posso dizer? A gag dela, a piada dela, a dinâmica dela, é que ela é extremamente amorosa, desastrada e fofinha, porém quando ela tá em missão ela vira um monstro. Quando você leva ela pra missão, ela vai focar em atirar em qualquer coisa que se mexa à frente dela, inclusive você. Fogo amigo com ela é uma parada que você se acostuma. E eu sei que tem muita gente que odeia ela por causa disso, mas eu gosto dela exatamente por isso. Essa disparidade na personalidade dela é algo para mim que é extremamente cativante. Em sequência, a gente tem a equipe de reserva, que é a terceira e última equipe, apesar de a gente ter menção de outras, mas eu vou falar só dela. E não assim, você não se engana pelo nome. A equipe de reserva é tão qualificada quanto as outras. A parada é que ela é responsável pela proteção da Ilha Aegis, uma ilha artificial criada pela filial do extremo leste da Fenrir, e é um local de alta segurança, com acesso restrito e que é de grande importância para o desenvolvimento do projeto Aegis, que é uma parada que é importante na trama do jogo. Então, novamente, não vou entrar em detalhes para não arriscar de dar spoiler desnecessário. A equipe é composta por Gina Dixon como líder, Shun Ogawa, que não tem uma patente dentro do esquadrão, assim como Carrie Schneider, que também não tem uma patente. Desses três, a Gina para mim é a mais interessante, e por motivos parecidos com a Canon. Para mim, a personalidade dela é a melhor, ela é a mais interessante, e a gag dela, a piada, a mecânica dela, é que ela, apesar de ser um sniper, sempre tem um péssimo posicionamento. Ela sempre vai buscar ficar o mais próximo possível do alvo dela, mesmo que ela esteja com a vantagem, seja em distância, altura, terreno, ela sempre vai se pôr em risco, porque para ela, quanto mais perto ela tiver, melhor é para ela causar dano. Eu acho isso interessante. Inclusive ela, dos personagens dos NPCs, é o que tem o maior range de agro. Ela consegue detectar um Aragami de muito longe, e se ela detectar, ela vai entrar em combate. Mesmo que ela esteja no grupo ali com você, se ela vê um Aragami, ela vai começar a atirar nele. Mesmo que você nem saiba pra onde que ela tá atirando, ela vai atirar nele. E bem, existem mais personagens, e tem mais coisas que eu gostaria de falar sobre os NPCs e as equipes, mas para não ficar muito aqui, para não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. E vou finalizar agora falando sobre os Aragamis, né? Já que eu falei dos protagonistas, deixa eu falar sobre os antagonistas. Eu fiz uma tier list, e essa tier list aqui é totalmente enviesada no que eu acho interessante, do que eu gosto, tá? Então, assim, não tem como apontar pra você que isso aqui é a tier list definitiva. Não é, porque é o meu gosto, tá? Eu separei ela em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tópicos, tá? E aí eu vou falar um pouquinho por cima de cada uma delas. O primeiro tópico é o meh, que é para Aragamis que não se destacam em nada. Para mim eles não foram interessantes. Eu coloquei aqui o Golden Giboro, assim como as suas variações de fogo e gelo. Eu coloquei Sariel
e o Kongou Fallen, né? O Kongou Caído. Que pra mim, eles são lutas que não faz diferença. Tipo assim, não é chato, e não é legal. Ele é só meh, sabe? Em sequência a gente tem os legalzinhos, que pra mim eles são Aragamis muito bons dentro da sua proposta, mas que ficou faltando alguma coisa. Tipo o Borg Kalan, o Giboro original, a Fallen Sariel e aqui o único Aragami de pequeno porte que vai ser colocado nessa tier list, que é o Vajra Tail, que eu acho ele muito massa e a proposta dele é muito boa. Em sequência a gente tem os Tinha Potencial, que é para Aragamis que tem um design muito bom, ou então uma apresentação muito foda, mas eles acabam sendo sem graça. Tipo, eles têm uma aparência muito irada, mas a luta deles é muito xoxa. E eu coloco aqui o Ouroboros, o Fallen Ouroboros, a Hera, o Aether e Zeus. Todos Aragamis que eu acho muito foda em design, mas que lutar contra eles é tedioso. Assim, não é legal. Simplesmente não é legal. A gente tem também os Dá Uma Boa Briga, que, pô, o nome é autoexplicativo como o anterior, que são para os Aragamis que tem um bom design, um bom moveset, mas que por pouco eles não subiram pro próximo ranking. E eu só realmente deixei eles aqui embaixo para não deixar esse próximo tópico muito grande, muito extenso. Porque ele já ficou muito extenso, ele já tem muita gente lá. E nesse tópico aqui de Dar Uma Boa Briga, a gente tem o Fallen Borg Kalan, a variação dele Spark. A gente tem a Quadriga, o Kongou, o Sekhmet, Shihou e o Suzano. Que esse último aqui quase entrou no Batalha Épica, mas eu tive que limar essa parte aqui para não ficar muito extenso. E como eu já falei, esse tópico aqui é o Batalha Épica, que teoricamente é o último tópico da minha tier list. E vocês vão entender daqui a pouco por quê. E eles são os Aragamis que, mano, pra mim eles são dignos de ser um chefão final. Porque eles têm um moveset muito bom, tem um design muito bom, a batalha deles é muito boa, a trilha sonora é muito boa. Eles têm todo o conjunto incrível de chefão final que é muito irado. Aqui a gente tem a Tsukiyomi, o Tsukiyomi, o Fallen Ardanova, o Ardanova normal, o Corrosive Hannibal, o Hannibal, o Jauspita, Prithvimata, Vajra e First Congo. E o First Congo, pra mim, de todos esses aqui, tá com certeza no meu top 3. Ele é muito, muito, muito iradíssimo, cara. Mano, lutar contra o First Congo é, pra mim, uma das maiores diversões desse jogo. Eu não cheguei a fazer o set de armadura dele inteiro, mas eu fiquei horas e horas enfrentando ele com várias armas diferentes, com vários times diferentes, porque é legal. Ele e o Hannibal são, acho que pra mim, as lutas mais legais que tem no jogo inteiro, tá ligado? Mesmo que eles não sejam os chefões finais, eles são uma das melhores lutas. E claro, eu não vou nem falar quem que é o chefão final aqui dessa lista, pra não dar spoiler, mas saiba que ele tá aqui no meio. Então, se você tá querendo jogar esse jogo, pode ter certeza que em um momento você vai enfrentar um desses três não, né? Um desses aqui, que tem mais de três, tem na verdade 9, e um desses 9 vai te meter o terror, porque ele é o chefão final. E meio que a minha lista acaba aqui. Por quê? Esses dois últimos tópicos que eu tenho são meio memes. O primeiro deles é o Isso Existiu. Pois é. Eu coloquei aqui Aragamis que eu simplesmente esqueci que eu enfrentei. Não teve um critério de design ruim, luta ruim e música ruim. Não. Eu só esqueci. Tipo assim, mano, o Charge de Roll, eu acho o design dele muito foda. Eu tenho o set completo da arma do She-Hulk. E eu não lembro de ter que enfrentar esse bicho. Tipo assim, foi esquecível. Não porque era ruim, mas é porque eu acho que eu enfrentei ele muito pouco. E o mesmo vale pra Fallen Quadriga, o como é que é? Tezcatlipoca, o Poseidon, Fallenborg Calan Blaze. Essa galera aí eu devo ter enfrentado tipo 2, 3 vezes, 4 no máximo. E não enfrentei mais e esqueci que esses bichos estavam no jogo, tá ligado? E pra finalizar, a gente tem isso daqui. Pois é, quando eu vi a Materaço, eu fiquei abismado, fascinado, por assim dizer.
Eu não sei quem que foi o que fez o design desse bicho, mas esse cara tá de parabéns. Tipo, mano, ele meteu um Aragami gigante, é tipo um Ouroboros Plus, tá ligado? Com uns bagulho de fogo, e ele meteu peitos desse bicho. E pra mim, ele só não é o design mais que chutaram um balde, porque na DLC do God Eater Burst, a gente tem um Aragami, que é uma mulher-aranha gigante com peitos enormes, cara. Eu não sei, eu acho que o cara desenhou esse bagulho com a mão embaixo da mesa, dentro da calça, e a outra desenhando, tá ligado? Porque, pelo amor de Deus, não, tipo, eu não consigo nem lembrar da luta contra a Materaço, porque eu só consigo lembrar do design dela. E, dito isso, era dentaço. Que nojo. Enfim, o vídeo é esse. Eu tive que tirar muita coisa, limei muita coisa, mas esse aqui é o resultado final. Vou partir para edição agora e espero que você tenha gostado, espero que tenha valido o tempo que você ficou aqui. E até uma próxima. É isso, chegamos ao final do vídeo. E como sempre, eu sou incapaz, né, de concluir o vídeo com menos de 2 encerramentos, que é o caso desse. Novamente voltando aqui para agradecer. Eu vou deixar passando os comentários que eu recebi do vídeo do Formiga, que eu tinha onde eu deixei o comentário, e recomendar também o canal dele, o vídeo, né? Os vídeos que eles fazem são realmente bons. Eu me divirto vendo, inclusive eu tenho que parar, porque. Nossa, eu acho que eu falei muito, inclusive, nesses últimos segundos, né? E eu tô tentando ser bem rápido, porque assim, eu não quero fazer mais de um minuto de encerramento. Mas vamos lá. Agradecer a todo mundo que incentivou, que esperou por esse projeto sair. Eu não gostei muito do resultado final, mas eu quis optar por essa edição mais parada, para que eu pudesse fazer isso com menos tempo, que é a situação atual que eu tô. Eu também não queria ter que descartar tanto do material original que eu usei, quando eu digo material original, me refiro ao roteiro, primeiro roteiro que eu escrevi. Por isso que, eventualmente, eu vou voltar aqui para falar sobre as curiosidades, sobre os NPCs, sobre mecânica de jogo, que eu simplesmente não pude incluir nesse material, nesse vídeo final, nesse corte final, porque o vídeo ia ficar ridiculamente absurdo. Eu também tô com um computador que eu ainda preciso pegar e ligar, arrumar as coisas nele, comprar placa de vídeo. Eu não consegui fazer isso porque não tá sobrando dinheiro. Eu tenho outras responsabilidades a cumprir, então eu não consigo me desprender o tempo inteiro para fazer as coisas que eu gosto. Inclusive, eu tô tentando há uns 2 meses comprar uma lapela para poder. Só uma lapela e eu não consigo. Mas fé que até minhas férias eu vou conseguir. Porque quando eu pegar férias eu vou tentar focar um pouquinho aqui no canal. Porque como eu vou estar com muito tempo livre, eu quero poder desligar a cabeça de trabalho, da rotina de adulto e só fazer alguma coisa que eu goste. Novamente, muito obrigado a todos, para quem aguentou ficar até o final desse vídeo. E espero que a gente se veja o mais rápido possível, né? Que eu não fique mais 2, 3 meses sumido aqui. Um big beijo, até uma próxima. E aqui é o Miranda se despedindo de vocês.